Boa noite a todos. Sou Paulo Silva, um trabalhador do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e hoje nós vamos continuar a tecer algumas reflexões no capítulo 12, Amai vossos inimigos. Mas antes de mais nada, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Teresa d'Ávila, Ubirajara e Rafael, que possamos, Pai, intuído por vós, refletir as vossas palavras e que pedimos, sobretudo, inspiração no decorrer dessas reflexões. Graças a Deus. Pois bem, esse capítulo 12, e aqueles que acompanham regularmente esse canal, ele fala, em retribuir o mal com o bem. Ele fala dos inimigos desencarnados, nos esclarece: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Agora nós estamos na parte das instruções dos espíritos. O que já foi dito anteriormente, a vingança, o ódio, e estamos agora na parte final, o duelo. Isso é de suma importância na condução da nossa vida diária. Vamos lá então, O duelo, já abordado algumas semanas atrás, ele fala lá no item 11 sobre arriscar nossos dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. E isso é sempre um crime aos olhos de Deus. Depois, no capítulo item 12, ele nos diz que o duelo, em certos casos, é uma prova da covardia moral. Nos esclarece, foi suficiente explorado pelos nossos amigos que vieram aqui nas semanas passadas. E hoje, o que nos coube foi o item 13, ainda o duelo, mas agora sob uma outra denominação. Ele nos fala que o duelo era também denominado julgamento de Deus. Era mais uma das instituições bárbaras que ainda regiam a sociedade. Ele nos esclarece e nos leva a pensar o que nós diríamos se víssemos hoje dois antagonistas sendo mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para decidir a sua pendência. E a razão ser dada ao que melhor sofresse a sua prova. Pois bem, Ao longo desses séculos, nós vamos passando lentamente por uma evolução do nosso pensamento, por um aclaramento da nossa consciência e, melhor ainda, descobrimos que, paulatinamente, nos colocarmos no lugar do outro. Porém, às vezes, sentimos ressoar dentro de nós um homem ou uma mulher velho, não? E às vezes isso ressoa na nossa alma, através de pensamentos, através de diálogo que nós travamos internamente. Então, ele nos esclarece, continua a esclarecer, que o duelo ainda é pior do que tudo isso que eu vos falei, que eles nos falaram acima. O duelista experiente é um assassinato cometido a sangue frio. O adversário
às vezes quer lavar sua honra ofendida, está quase certo que vai morrer em razão de sua fraqueza e da sua inabilidade. Então, eles consideram também que é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Nós, infantilmente, procuramos justificar moralmente os nossos atos mais insanos, atribuir o julgamento de Deus. Na Idade Média, talvez isso poderia ser um atenuante, porque era uma fé ingênua. Porém, com o aclarar das luzes, com o aclarar da razão, com a mudança dos costumes, nós vamos migrando uma civilização mais ordeira, mais respeitosa. Alguns aqui vão refletir: olha, Paulo, se você é para o jornal não é bem assim. Mas vamos pensar que há 500 anos atrás era assim, né? Já evoluiu. Não precisamos sair portando armas. A qualquer um que pisa no nosso calo, nós vamos travar um duelo. Vença o melhor. Mas quais são as causas de tudo isso? Eles nos esclarecem: o estúpido amor próprio, a tola vaidade, o louco orgulho. Mas será que isso está no passado ou ainda ressoa nos nossos atos e nas nossas atitudes? Eu vos digo, vou falar por mim, ainda ressoa. Ainda ecoa ecos do homem velho. Ah, mas Paulo, eu não vejo você duelar. Não, eu duelo mentalmente. Eu fico criando cenários onde estou discutindo. Ainda reconheço que ressoa isso dentro da minha alma. Mas hoje eu já consigo raciocinar e antever e obstar a esses pensamentos com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, com o trabalho do bem. Talvez ontem eu não consegui. Então, à medida em que nós vamos ampliando o conhecimento da doutrina de Cristo, o alvorecer dentro da nossa alma do Cristo, nós vamos então ampliando cada vez mais o conhecimento e nós vamos ainda mais fundo, revisando, reflexionando os nossos pensamentos, atos e atitudes, caminhando progressivamente em direção a uma vida melhor, a uma vida mais serena, a uma vida em que eu vou me dedicar a abafar essas vozes, esses pensamentos do homem velho. Ele fala aqui:
quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade que Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento. Esse é um ponto capital. Precisamos substituir esses pensamentos antigos por sentimentos e atos novos. E assim, lá em Teresa, no Livro da Vida, no capítulo 13, item 1, nos destacado essa final desse parágrafo. E eu vou ler para vocês. É bom andar cada um com temor, não se fiando em si, nem muito, nem pouco, nem se metendo em ocasião de ofender a Deus. Isso é em extremo necessário enquanto a virtude não está solidamente arraigada na alma. Exatamente, porque nós estamos num percurso. Não somos aqueles espíritos embrutecidos, nem espíritos perfeitos, mas como nós somos teimosos, estamos aqui no planeta de provas e expiações, não é? Então, vamos aproveitar cada minuto que estivermos aqui para a nossa progressão, para obrar na nossa progressão. Vamos avançar um pouco mais. As instruções dos Espíritos, eles nos esclarecem ainda que por mais que exista a lei, a sanção moral externa, existe também a sanção moral interna. Tá? Então, eles dizem que para coibir esse estado de coisas é necessário trabalharmos esse germe que está do horror que está dentro dos nossos corações. É preciso ter horror a esses atos e a essas atitudes. Muito contribui a doutrina das vidas sucessivas e as reencarnações. Então, nós precisamos pensar que, aí eu vou pegar uma citação de Leon Denis, sim, há em cada um de nós fontes ocultas de onde podem brotar ondas de vida e de amor, virtudes, potências inumeráveis. E aí, é nesse santuário íntimo que cumpre procurar Deus. Deus está em nós. E assim a gente começa a pensar e a proporcionar a pausa necessária para que nós possamos fazer o exame de nós. Jaz em nós inúmeras potências que nós precisamos ainda nessa vida acordar. Mas, sobretudo, o exame de si mesmo aclara aqueles porões em que nós se faz luz nos profundezas da nossa alma. É por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós, visitar o porão. Então vamos pensar o seguinte: porão escuro, se você não iluminar, você tropeça nas coisas que estão jogadas ali.
Mas no momento em que você faz a luz naquelas profundezas da sua consciência, através da reflexão, através da conscientização, através de ajuda quando você necessita, através do aclaramento do Evangelho, você começa a preparar para arrumar esse porão desorganizado. Mas dentro desse porão desorganizado, nós vamos encontrar ferramentas. Nós não vamos guardar ferramentas na sala de jantar, correto? Nós vamos guardar o serrote, nós vamos guardar o martelo, nós vamos guardar os pregos no porão. Se nós organizarmos essas ferramentas, poderemos usá-las para nos ajudar. Por quê? Mais uma vez, nós trazemos fontes ocultas, segundo Denis, no livro Depois da Morte, que muito nos auxiliarão nesse caminho que nós vamos traçar em direção à perfeição. Então, senhores e senhoras, o objetivo da nossa vida é decifrar a lei divina em nossas consciências, ainda citando Denis. Vamos obrar, vamos nos levantar, vamos caminhar sempre numa progressão crescente, nos iluminando. Então, peço permissão para encerrar, agradecendo a Deus, aos espíritos do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que muito nos ajudam, que muito zelam pelo nosso caminhar tranquilo, mas com o trabalho, não nos isentando do trabalho. Sempre, graças a Deus.